Seja bem-vindo, querido telespectador, ao nosso programa da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. No programa de hoje, chamaremos o professor especialista em embriologia da UFMG, Gabriel Yuriu, para uma conversa sobre o desenvolvimento humano e sobre alguns cuidados que as grávidas precisam ter durante essa fase. Olá, Guilherme. É um prazer imenso poder estar aqui com você hoje para poder conversar um pouco, esclarecer um pouco das dúvidas que nossos telespectadores possam ter, passar um pouco de conhecimento. Então, é muito bom poder estar aqui. O prazer é nosso em receber você. Bom, recebemos muitas perguntas, de futuras mamães sobre como a suplementação pode influenciar o desenvolvimento da criança e gostaríamos que você falasse um pouco mais a respeito. Claro, claro, sem problemas, Guilherme. O que eu vou estar falando um pouco hoje, eu vou estar dando destaque a uma vitamina muito importante nessa questão, que é a vitamina do complexo B, também denominada de ácido fólico. Muitos estudos relatam que o ácido fólico ele previne más formações congênitas, como espinha bífida ou anencefalia. Então, é por isso que pessoal gestante, mulheres que estão passando pela gestação, devem se atentar um pouco a mais quanto a essa vitamina. E qual a recomendação o senhor daria a gestantes? Bom, de acordo com a CDC, né, o Centro de Controle de Doenças, a agência norte-americana, recomenda-se que o uso diário seja de 0,4 miligramas por dia, né? Para todas as mulheres em período reprodutivo, pelo menos uns 3 meses antes de engravidar. No caso das mulheres brasileiras, o consumo de folato, né, é altamente deficiente. E é justamente por causa disso que a Anvisa regulamentou, acho que em 2004, se não me engano, a adição desse ácido fólico em farinhas de trigo e farinhas de milho. Mas, lógico, ainda recomendo, ainda ressalta a importância de uma alimentação como um todo baseada na ingestão de vegetais também, que são a fonte natural desse folato. E também, caso necessário, acho válido a suplementação com ácido fólico sintético, né, que são eficazes na prevenção de más formações. Mas, obviamente, antes de você fazer alguma mudança na sua dieta, tomar algum tipo de suplementação, nunca é demais consultar um médico. É sempre bom consultar o seu nutricionista para ver se tá tudo certo, para ver se é adequado mesmo. Olha só, dica boa que o professor Gabriel deu, pra gente. Agora que você falou da malformação do embrião, eu fiquei curioso de como isso de fato acontece. Você poderia aprofundar um pouquinho mais nesse assunto? Vixe, então bora lá que o assunto é meio grande. Ah, o ácido fólico, ele atua justamente no fechamento do tubo neural. E esse tubo neural é uma das estruturas mais importantes para a formação do nosso sistema nervoso. O nome desse processo se chama neurulação. E, bom, para dar uma explicada, para dar uma ajudada na minha explicação, eu trouxe um vídeo dos meus alunos de graduação da UFMG, do curso de odontologia, que eles fizeram explicando justamente esse desenvolvimento embrionário. Você acha que dá pra gente passar o vídeo? Claro, né? Quem está em casa está convidado para ver com a gente. Nosso estudo do desenvolvimento embrionário será iniciado na gametogênese, ou seja, no processo de formação dos gametas, que se inicia no final da primeira semana de gestação e tem o objetivo de formar os ovócitos, na chamada ovogênese, e os espermatozoides, na chamada espermiogênese. Quando a mulher libera o ovócito na tuba uterina, por volta do 14º dia do ciclo menstrual, o gameta inicia seu percurso até o útero e deve ser fecundado em até 24 horas para que ocorra a gestação. Caso ocorra a fecundação, o embrião passa a ser formado imediatamente após a formação do zigoto, ele já sofre sua primeira segmentação,
dando origem a duas células idênticas, chamadas de blastômeros. Esse processo de divisão celular é denominado de clivagem e, até a sua chegada no útero, o zigoto sofre constantes clivagens, até atingir a fase de blastocisto, 5 dias após a fertilização. O blastocisto é composto por 2 tipos celulares, o trofoblasto, que é sua camada celular mais externa e que dará origem aos anexos embrionários, e o embrioblasto, que é sua camada mais interna, que dará origem ao embrião propriamente dito. No interior do blastocisto, forma-se uma cavidade preenchida de líquido, chamada blastocele, que empurra as células do epiblasto para um polo do embrião. A implantação do blastocisto no endométrio uterino marca o início da 2ª semana de gestação. Para que a gestação seja saudável e não tenha complicações, a implantação deve ocorrer corretamente na região decídua basal do útero. As células do trofoblasto se diferenciam e passam a chamar citrofoblasto, que reveste a cavidade blastocística e o embrioblasto. O citrofoblasto, que está em contato direto com o endométrio, origina o cinciotrofoblasto, um tecido que irá penetrar na parede do útero. Esse tecido tem a função de fagocitar as células endometriais, para abrir espaço para o embrião se implantar totalmente e para captar alimento através do contato com o sangue da mãe, nutrindo assim as células embrionárias. O cinciotrofoblasto também tem como função produzir o beta-HCG, o hormônio da gonadotrofina coriônica humana. No 8º dia de gestação, o embrioblasto se diferencia em 2 tipos celulares distintos. Sua porção mais dorsal, ou superior, chama-se epiblasto, e sua porção mais ventral, ou inferior, chama-se hipoblasto. O epiblasto e o hipoblasto formam o disco embrionário bilaminar. Acima do epiblasto, através de um processo de proliferação celular e secreção de líquido, forma-se a cavidade amniótica. O âmnio, contido dentro dessa cavidade, é responsável por revestir o embrião durante toda a gravidez, mantendo o ambiente aquático e impedindo choques mecânicos. O hipoblasto, também chamado de endoderma extraembrionário, começa a revestir internamente a cavidade blastocística, formando uma membrana exocelômica. Uma vez revestida pela membrana exocelômica, a cavidade blastocística dá origem ao saco vitelino. No 9º dia, o embrião foi implantado completamente. Nesse período, o hipoblasto começa a ter um grupo de células que se multiplica e irá ocupar um espaço entre o embrião e o citrofoblasto, formando o mesoderma extraembrionário. No interior desse mesoderma, passam a surgir cavitações, que irão se unir em um grande orifício, circundando todo o embrião, que é chamado de selo extraembrionário. O celoma divide o mesoderma extraembrionário em 2 faixas, uma mais próxima do citrofoblasto e mais externa, e uma mais próxima do embrião e mais interna. A camada mais externa do mesoderma extraembrionário chama-se mesoderma somático extraembrionário, e a camada mais interna chama-se mesoderma esplâncnico extraembrionário. No entanto, uma parte do mesoderma cria uma barreira para a expansão do celoma, mantendo a conexão entre o embrião e as estruturas extraembrionárias. Essa ponte de conexão é chamada de pedículo de conexão mesodérmico e se localiza na região caudal do embrião. Futuramente, ele dará origem ao cordão umbilical. A partir de uma associação do cinciotrofoblasto, do citrofoblasto e do mesoderma somático extraembrionário, forma-se o córion, outro anexo embrionário que é a parte embrionária da placenta. Nessa estrutura, o mesoderma extraembrionário será responsável por formar vilosidades que darão origem aos primeiros vasos sanguíneos do embrião, aqueles que se tornarão os vasos da placenta. Na 3ª semana de gestação, inicia-se o processo de gastrulação,
que é a passagem do embrião bilaminar para um embrião trilaminar, formado por 3 camadas celulares, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Um sinal morfológico marca o início da gastrulação, chamado de linha primitiva. Essa linha é um espaçamento opaco que marca a proliferação celular e a migração de células do epiblasto. Ela aparece na região caudal, no plano mediano e dorsalmente, estabelecendo desse modo os eixos corporais do embrião. Nessa linha primitiva surge um sulco, por meio do qual as células do epiblasto mergulham em direção ao hipoblasto, ou seja, para a região ventral do embrião. Ela começa a se estender e se expandir, até formar uma nova estrutura, o nó primitivo. Este também possui um sulco em seu interior, denominado fosseta primitiva. Essa migração de células do epiblasto garante a origem do endoderma e do mesoderma intraembrionários. O primeiro a se formar é o endoderma intraembrionário, a partir de células que substituem o hipoblasto completamente. Somente depois dessa substituição que outras células começam a ocupar o espaço entre o epiblasto e o endoderma, formando o mesoderma intraembrionário, que se divide em 5 tipos diferentes: codomesoderma, paraxial, intermediário, lateral e cardiogênico. O ectoderma é formado por último, pelas células remanescentes do epiblasto que não migraram. As células do epiblasto que migraram obrigatoriamente pelo nó e pela fosseta primitiva em direção à parte cranial do embrião dão origem ao processo notocordal, formado no codomesoderma e que dará origem à notocorda. As células do processo notocordal passam a sofrer uma invaginação para dentro do mesoderma, unindo suas extremidades e se fechando, dando origem a um tubo no interior do mesoderma, denominado notocorda, que se estende ao longo do embrião. A notocorda é uma estrutura em forma de bastão que confere sustentação e rigidez ao embrião e é importante para a formação do sistema nervoso. Ao longo do desenvolvimento embrionário, a notocorda se degenera e é aprisionada dentro dos núcleos pulposos de cada disco intervertebral. Ela induz a formação da placa neural e da musculatura esquelética axial e contribui para a formação dos discos intervertebrais. No entanto, a notocorda possui seu crescimento delimitado por 2 placas embrionárias, que são constituídas pela união direta de células do endoderma e do ectoderma. Essas placas são a placa bucofaríngea e a placa cloacal. A partir da formação da notocorda, inicia-se a fase da neurulação do desenvolvimento embrionário. Dando continuação, a partir da formação da notocorda é iniciada a fase da neurulação do desenvolvimento embrionário, sendo ela um processo pelo qual o embrião forma o tubo neural, estrutura essa que corresponde ao sistema nervoso central rudimentar, e levará à formação do encéfalo, da medula espinal, da retina e do nervo óptico. A neurulação ela tem início quando as células do ectoderma, localizadas logo acima da notocorda, a notocorda ela está sendo representada em azul escuro na parte dorsal do modelo. Então, as células do ectoderma começam a se diferenciar em ectoderma neural devido às sinalizações liberadas pela notocorda, levando a um espessamento dessa lâmina celular e originando a placa neural, que é representada em branco na imagem. A placa neural ela dá origem a 2 estruturas constituintes do sistema rudimentar do embrião. Isso acontece pois na 4ª semana de gestação, a placa neural ela passa a se invaginar em direção à notocorda, formando o sulco neural, que é representado na placa neural em azul escuro no modelo. As extremidades da invaginação elas são chamadas de pregas neurais, em azul claro na imagem, e elas se fundem posteriormente, que acaba dando origem ao tubo neural. As células da prega neural se desprendem do tubo, formando a crista neural. Após esse processo, o ectoderma de superfície novamente se fecha sobre essa nova estrutura, que passa a ficar imersa no mesoderma.
Desta forma, a crista neural dá origem ao sistema nervoso periférico, medula adrenal, melanócitos, cartilagem e a dentina dos dentes. Já o tubo neural origina o sistema nervoso central, forma a retina, a neurohipófise, a parte mais periférica do ectoderma, que é representada em branca no modelo feito pelo grupo, é uma parte que não sofreu diferenciação e passa a ser chamado de ectoderma de revestimento, que formará a epiderme, cabelos, unhas, glândulas sebáceas, cristalino, a adenohipófise e o ouvido interno. Vale salientar ainda que o dobramento da placa neural para formar o tubo neural ele não se dá de forma simultânea por todo o corpo do embrião, ocorrendo primeiro na parte mais central do embrião, que é visto na imagem, e vai progredindo posteriormente para as extremidades caudal e cranial. Ou seja, no final da formação do tubo neural, ainda não terá ocorrido o seu fechamento completo. Na região cranial, o orifício é denominado neuróporo rostral e se fecha no 25º dia da gestação. E na região caudal, ele é chamado de neuróporo caudal, fechando no 27º dia de gestação. Ou seja, a região caudal é a última a se fechar. Em relação aos neurótopos, os defeitos em seu fechamento causam problemas como a merenonencefalia, que é a ausência de parte do encéfalo, ou também a espinha bífida, que é um defeito causado pelo fechamento incompleto da medula espinal. Esses problemas estão nos humanos diretamente relacionados à deficiência do ácido fólico na gestação, ou seja, a carência dessa vitamina do complexo B, ela pode causar falhas no fechamento da tuba neural. Após o fechamento completo ou incompleto do tubo neural, ocorre a sua divisão em uma porção rostral, que é responsável por formar 3 vesículas primárias, o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo, que irão ser o sistema nervoso central, enquanto a porção caudal origina a medula espinal, que é responsável por ligar o sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico, sendo que o sistema nervoso periférico ele é formado pelas cristas neurais. Vale salientar ainda que o prosencéfalo posteriormente se dividirá em prosencéfalo secundário e diencéfalo, enquanto o robencéfalo se dividirá em metencéfalo e miencéfalo. Bom, ao mesmo tempo em que ocorre a neurulação, o embrião se dobra, adquirindo um formato cilíndrico, e o mesoderma intraembrionário passa a sofrer diferenciação a partir da 3ª semana de gestação, originando diferentes estruturas internas do organismo. Na sua diferenciação, há a formação de 4 compartimentos. Primeiro, o mesoderma lateral, mesoderma paraxial, cordomesoderma e o mesoderma intermediário. O mesoderma lateral formará o sistema circulatório e as cavidades do corpo. A pericárdio, que é onde fica o coração, peritoneal, onde fica o sistema digestório, o excretor e o das gônadas. O pleural, que é o local onde fica o pulmão. Já o mesoderma paraxial é responsável por originar os somitos, que são pares de blocos condensados e arredondados que garantem a bilateralidade do embrião. Os somitos compartimentalizados geram o esclerótomo, que é capaz de formar vértebras e costelas, o sindétomo, que forma os tendões, o miótomo, que forma a musculatura esquelética estriada do tronco, e o dermiótomo, que forma a derme, e musculaturas esqueléticas do diafragma, da língua e dos membros. Já o mesoderma intermediário gera as gônadas e os rins. Enquanto isso acontece, o endoderma dá origem a estruturas do sistema digestório e respiratório. Por fim, o desenvolvimento embrionário termina por volta da 8ª semana de gestação, quando o embrião passa a ser chamado de feto, já tendo o seu coração dividido em 3 câmaras distintas e começando a se parecer com um coração normal, batendo cerca de 150 vezes por minuto. E esse feto, na 8ª semana, tem aproximadamente 13 milímetros de comprimento. Quantas informações, professor Gabriel. Agora deu para perceber o quanto é importante o processo da neurulação, destacando todos os pontos que foram abordados. Muito interessante. Sim, sim, sim. Inclusive, as doenças que eu mencionei anteriormente, elas são bem graves, na verdade.
justamente pelo fato que esse tubo neural ele fique completo. A anencefalia, por exemplo, é uma anomalia congênita e que ela apresenta malformações graves no encéfalo. A espinha bífida é um defeito mais extenso que expõe o canal espinal e faz com que as raízes nervosas elas fiquem como se fossem presas. As manifestações neurológicas incluem dor, alterações motoras e sensoriais, alterações no intestino, na bexiga. A gente também pode ter coisas como achados ortopédicos, como discrepância nos comprimentos dos membros, pés de tamanhos diferentes, e tudo isso também é sugestivo de defeitos no tubo neural. Muito obrigado pela conversa, professor Gabriel. Tenho certeza que foi bem esclarecedor e que muitas gestantes redobrarão os cuidados com a gestação, com o período que é tão sensível. Com certeza chamaremos você mais vezes aqui no programa. Eu que agradeço. É um prazer imenso poder estar aqui para poder passar conhecimento para o público e vai ser uma honra gigantesca poder voltar aqui.